Olá, IPCA! Hoje é sábado, dia 31 de agosto de 2013. Estamos juntos há 454 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 13 do livro de Juízes. Nesse capítulo 13 nós somos apresentados ao último dos juízes que é relatado no livro, e é Sansão. Como temos dito a você, a leitura de Juízes vai nos mostrando uma queda na qualidade dos juízes, um aumento do pecado de Israel e uma desunião progressiva entre as tribos. E isso vai ser evidente aqui na história de Sansão. O relato do ciclo de apostasia, servidão, súplica e libertação, que já mencionamos também nos vídeos anteriores, esse relato é resumido no capítulo 13 aqui, quando Sansão vai ser apresentado, e nós somos informados que os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal e que Deus os entregou nas mãos dos filisteus. Vemos que a servidão agora aumenta, são 40 anos de servidão, um número mais expressivo do que as servidões anteriores. Mas nós nem sequer vemos o clamor do povo por libertação. Falta isso no texto e isso nos chama a atenção. Apesar disso, Deus em sua misericórdia aparece a uma mulher estéril e diz que ela vai gerar um filho que será consagrado desde o seu nascimento para livrar Israel. O voto do nazireado, que impedia que a pessoa cortasse os cabelos, comesse qualquer coisa que saísse da videira, em particular vinho ou bebida forte, e também jamais tocasse cadáveres, era uma maneira de mostrar uma consagração particular a Deus. E nós falamos sobre isso lá em Números, quando comentamos a natureza deste voto. E então Deus, em sua misericórdia, promove um nascimento sobrenatural de alguém particularmente consagrado para livrar o seu povo, numa época de tanto desconhecimento da sua lei, que as pessoas nem sequer estão clamando mais, conforme o texto nos sugere. Isso coloca a ênfase da salvação na graça de Deus, na obra sobrenatural de Deus, e realça o fato de que o livramento que Deus dá em sua misericórdia acontece apesar do pecado reincidente do seu povo. Manoá e sua esposa estão num contexto de tamanho distanciamento de Deus, que a sua esposa tem dificuldade em acreditar nisso, e o seu marido então pede a Deus que se apresente novamente. E então o anjo do Senhor aqui se apresenta novamente, aceita a oferta de Manoá, e depois de terem essa confirmação de que Sansão nasceria, o casal ainda teme por sua vida por ter visto a glória de Deus em tempos em que o pecado era tão comum e as manifestações de Deus eram tão raras. No entanto, a resposta da mulher é: não, Deus não quer nos matar, senão não aceitaria de nós o holocausto e a oferta de manjares, nem teria feito tudo isso que fez. De fato, nós temos aqui no capítulo 13 a luz brilhando na escuridão. Nós temos Deus mandando alguém que vai fazer a obra dele e vai matar muitos filisteus, apesar de Sansão fazer isso desrespeitando o seu voto de Nazireu, aliando-se ao inimigo que ele devia destruir, fazendo pouco caso do dom que Deus lhe conferiu e usando-o apenas com propósitos egoístas. Mas mesmo assim, na história de Israel, Deus agirá soberanamente e livrará o seu povo, mesmo que a qualidade do juiz não seja lá das melhores. Nós temos enfatizado o quanto a desobediência à lei de Deus e o desconhecimento da lei de Deus trouxe Israel para a ruína em que Israel se encontrava. No entanto, este capítulo nos mostra que para tirar Israel da ruína, somente a intervenção sobrenatural de Deus. Assim, uma leitura equilibrada de Juízes, da nossa parte, vai propor tanto a nossa necessidade de obediência às leis de Deus, mas também vai dizer que apesar da nossa desobediência, da nossa incapacidade, Deus é poderoso para nos salvar e para nos guiar nos caminhos de justiça. São palavras especialmente apropriadas àqueles que sabem o que têm que fazer e não estão conseguindo fazer. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor, porque Ele vai agir de maneira sobrenatural na nossa vida para nos preservar. Vamos nos lembrar daquelas belíssimas palavras do capítulo 10, que Deus já não pôde reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. E vamos enxergar neste livro não só um povo desobediente que colhe aquilo que plantou, mas também um Deus amoroso que guia o seu povo apesar dele. Que sejam palavras de alento e de consolo
para você que estuda este texto e que sabe dos seus pecados e das dores de cabeça que você mesmo trouxe sobre si por conta dos seus pecados. Que esse Deus, que fez um menino nascer de forma miraculosa, que o consagrou para libertar Israel e que o usou, apesar do desprezo dele mesmo aos seus votos, apesar do seu egoísmo, apesar de sua depravação, que esse Deus seja a fonte de força, o seu refúgio nesta hora em que a obediência parece tão difícil, nesta hora em que seguir os caminhos propostos por Deus parece um desafio quase que insuperável. Deus faz a obra. Deus livra o seu povo. E o Deus que livrou Israel, apesar de Israel, haverá de ajudar você e lhe dar força e graça para a obediência. Que isso seja realidade na nossa vida. É o que suplicamos ao Senhor em nome de Jesus. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, porque Israel já nem clamava mais. No entanto, o Senhor mandou Sansão. Te agradecemos porque, ainda que Sansão tenha desprezado seus votos, tenha feito pouco caso de seu chamado, o Senhor soberanamente o usou para libertar o seu povo. E nós te agradecemos porque isso nos ensina que, apesar de nós, das nossas fraquezas, da nossa desobediência, o Senhor haverá de fazer a tua obra em nós. E, humilhados por tudo isso que aprendemos na Escritura, clamamos ao Senhor que trabalhe o nosso coração e que permita, Pai, que aprendamos a obediência, mas que, amparados por tua misericórdia, nós sigamos em triunfo através das orientações da Escritura, fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos. Seja louvado o teu santo nome por tua graça, por tua misericórdia, por tua libertação, pelo perdão que o Senhor deu. Sejamos nós envergonhados por nossa desobediência, mas não desanimados por ela. E que os nossos olhos se voltem para o teu perdão, o teu poder, e assim os nossos votos de obediência e de fidelidade ao Senhor sejam renovados. Recebe a nossa gratidão, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.